Hello, peoples! Tudo bem com vocês? Vou fazer uma aulinha hoje sobre Forex, tá? Vou mostrar um pouquinho do que eu analiso quando eu vou entrar numa operação de Forex, até para vocês poderem ir se adaptando, se familiarizando com o conceito, com a questão da plataforma e tudo mais, tá? Então, vocês sabem, eu uso a XM. Na XM ali vocês conseguem ter uma conta demo ou ter uma conta real, né? Depende, dá para vocês estudarem na demo, tá? Então é bem tranquilo. Tô aqui com o MT5, com o MetaTrader 5. E a minha configuração basicamente é essa, tá, peoples? É o seguinte, vocês sabem que as minhas análises, que todas as operações que eu faço são muito baseadas no contexto, eu faço uma análise mais fundamentalista de todos os ativos que eu opero, sejam eles futuros ou não, tá? Eu sempre procuro entender o que movimenta o preço, por que o preço vai para um lado ou vai para o outro. Para mim nunca fez sentido operar só porque bater numa resistência ou no suporte, ou porque uma média cruzou para cima ou para baixo. Lógico que todas essas análises são importantes para você poder se posicionar e entrar numa posição mais confortável, mas você entender o que move o ativo é de extrema importância, tá? Então assim, gente, vou passar aqui para vocês algumas coisinhas só, para vocês darem uma olhada e buscarem, né, um pouco mais de conhecimento, entender um pouco mais para vocês poderem operar com a gente, tá? Nessa mesma pegada aí de médias, a última aula que eu fiz para vocês na semana passada, eu mostrei ali para vocês o trade da VWAP, né, no índice ali. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como que eu tomo as minhas decisões para eu entrar na operação. Quais são os pontos que eu normalmente costumo olhar para eu entrar numa operação de Forex, tá? Lógico que com base no contexto, com base em tudo aquilo que eu tenho ali por trás do preço, tá? Não é só porque aconteceu uma coisa ou outra aqui que eu vou entrar numa operação. Eu gosto muito de médias, quem é das antigas sabe que eu gosto bastante de médias, só que as médias por si só, elas não vão te fazer acertar ou não uma operação, tá, gente? Mas como no Forex nós não temos a parte do fluxo, que é o que faz sentido para mim, que é o que eu saber quem está movimentando o preço, para mim faz toda a diferença. Como a gente não tem isso no Forex, eu coloquei as médias para eu usar junto com o contexto, tá? Então, para começar, gente, você, não sei se quem já ouviu, quem já tá aqui há algum tempo, já conhece o Chevette, né? Eu uso muito o Chevette usava muito o Chevette antigamente, antes de, enfim, bem das antigas. Quem conhece, quem sabe. O que é o Chevette? O Chevette, ele é o cruzamento de duas médias. No índice futuro, no nosso índice, o que eu percebi, né? Que estudando, o que eu percebi? Que quando as médias de 20 e 9 elas cruzavam, lógico que tem outros estudos sobre isso, tá? Não fui eu que inventei isso. Tem até vários setups do Larry Williams, que é aqueles 9.1, 9.2, 9.3, que ele usa muito essas médias, a média de 9. O Palex, ele usa esse cruzamento de médias da média 21 com a média de 9. E eu adaptei todas essas informações e para chegar no que eu acho que tem uma assertividade maior. Então, o que eu uso? Eu uso as médias de 9 e 20, tá? Eu tenho aqui essa rosinha aqui, que é a média de 20, e eu tenho essa preta aqui, que é a média de 9 períodos, tá? Então, vamos, né, dizer que eu fiz uma análise
e eu cheguei à conclusão de que o USD CAD, que é o ativo que eu estou operando aqui, que é o par que eu estou operando aqui, ele poderia, né, a minha expectativa era que ele caísse ou que ele subisse, enfim. O que eu vou fazer? Com base nessa informação, nessas duas médias, eu vou esperar o cruzamento delas para eu poder fazer a minha entrada, tá? Então, vamos partir do princípio que o SDCAD estava caindo aqui e por algum motivo eu cheguei à conclusão de que não, ele iria corrigir. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que... Vocês estão vendo aqui que quando ele estava caindo, eu tinha a média de 9 passando por baixo e a média de 20 aqui por cima da de 9, certo? O que eu vou esperar? Eu vou esperar que elas se cruzem, que a média de 9 cruze a média de 20, indicando que a tendência começou a mudar. Quando houver o cruzamento das médias aqui, eu vou fazer a minha compra, né? Aí vou usar ali como alvos, normalmente eu uso a região onde o preço segurou, então se ele fez topo aqui, eu vou primeiro usar essa região aqui como alvo, e assim eu vou calculando os alvos ali, posso colocar uma FIBO também, não tem problema. Mas assim, eu vou fazer tudo isso com base no contexto, tá? Mas de qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês é que funciona, tá? Ele paga uns pontinhos, você vai conseguir pegar uns pontos ali e operar dessa forma, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, primeiro vamos começar aqui. Eu tinha aqui o preço subindo, né? Um pouquinho aqui. Quando as médias cruzaram, ele conseguiu aqui cair, né? Ele conseguiu aqui pagar uns pontos aqui. Depois, as médias cruzaram novamente, o preço subiu. Aqui, elas cruzaram novamente, o preço caiu, pagou uns pontinhos, cruzou novamente e pagou uns pontinhos e subiu, tá? Vai funcionar todas as vezes? Não vai funcionar todas as vezes, tá? Mas assim, se vocês estiverem alinhados com o contexto, vai funcionar, tá? E como que eu vou estar alinhada com o contexto, tá? Deixa eu colocar aqui, só para vocês verem, e vai abrir tudo. Então, vamos minimizar aqui e aqui, e vamos abrir aqui o petróleo. Olha só, gente, uma das coisas, né, que a gente olha para analisar as moedas que fazem par com o CAD. Lembra que eu já falei para vocês que o CAD é o dólar canadense? Já falei para vocês, não, já falei em um monte de lugares, que o dólar canadense, ele se valoriza ali, ele tem a sua cotação ali muito vinculada ao petróleo. Porque ele é o 7º maior produtor de petróleo do mundo, tá? Eles são os maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos consomem ali deixa eu até anotei aqui para falar para vocês, cerca de 19 milhões de barris por dia de petróleo. E desses 19 milhões de barris que eles produzem por dia, eles conseguem produzir apenas 10 milhões. E o resto, a grande maioria do petróleo que é utilizado pelos Estados Unidos, vem do Canadá. Então, o CAD, ele está muito vinculado à cotação do petróleo. Normalmente, o que acontece? Se eu tenho um petróleo subindo, o dólar canadense vai se valorizar e vai subir também. Se eu tenho um petróleo caindo, o dólar canadense tende a cair também, tá? Então, vamos analisar aqui rapidinho, tá? Eu tenho aqui embaixo o WTI e eu tenho aqui o dólar CAD. Vamos só recapitular a estrutura do parzinho de moeda. Então, no par de moeda do Forex eu tenho duas moedas, certo? A primeira é a moeda de base e a segunda é a moeda cotação. O que significa isso? A moeda de base ali, no caso o dólar, que é o USD, ele equivale a 1 unidade de dólar. O CAD é a moeda cotação.
a moeda cotação é quanto eu vou precisar da moeda cotação para comprar uma unidade da moeda de base. Então, quantos dólares canadenses eu vou precisar para comprar um dólar americano, tá? Então, é basicamente isso. Se eu tenho ali o dólar muito forte e se valorizando frente ao dólar canadense, ou seja, eu vou precisar de mais dólar canadense para comprar dólar americano, eu vou ter aqui esse gráfico aqui subindo, esse preço aqui, essa cotação aqui subindo. Se eu tenho um dólar americano mais fraco e o dólar canadense se valorizando, quer dizer que eu vou precisar de menos dólar canadense para comprar dólar americano. Então, eu vou ter aqui esse preço aqui, esse gráfico aqui para baixo, tá? Então, assim, gente, isso aqui, o dólar, o USD-CAD e o petróleo, eles têm uma correlação negativa, ou seja, quando um vai para um lado, normalmente o outro vai para o outro lado, tá? Por que isso? Porque assim, se eu tenho um CAD se valorizando, quer dizer que eu vou ter um petróleo subindo, porque a matéria-prima, o que movimenta a economia do Canadá, está se valorizando. Então, se o petróleo está se valorizando, o dólar canadense está se valorizando também. Quer dizer que eu vou precisar de menos dólar canadense para comprar dólar americano. Então, normalmente, quando o petróleo sobe, ele impulsiona o dólar canadense, o que faz com que esse par de moeda aqui acabe caindo, tá? E a gente consegue ver isso aqui muito claro nesse gráfico aqui. Então, olha só, gente. Eu tinha aqui, né, uns dias aqui um período aqui um pouco mais lateral. Aí depois, o que eu tive aqui, né? Tá vendo aqui, ó, como o petróleo aqui, o WTI, ele teve uma leve queda. Nesse mesmo período que ele teve uma leve queda, não caiu muito, estava ali praticamente no 0 a 0 ali, né, vamos dizer assim, andando pouco. Eu tive aqui nesse mesmo período uma leve alta aqui do USD-CAD, quer dizer que o dólar americano estava um pouco mais forte do que o dólar canadense. Subiu pouco aqui, tá? Aí depois, o que aconteceu? Aqui no petróleo, eu tive uma alta do petróleo, né? A gente consegue ver aqui bem, aqui, opa, o petróleo aqui, ó, subindo, né? Pagou aqui alguns pontos, fez uma alta aqui. Isso significa que eu tenho um dólar canadense um pouco mais forte, tá? Porque se o produto que movimenta a economia do Canadá está valorizando, sua moeda vai valorizar. Ele exporta muito. Se ele exporta, quer dizer que ele vai ganhar uma grana. Então, aí aqui, o que aconteceu com o USD-CAD no mesmo período? Ele caiu, ele desvalorizou, tá? Porque eu tive o dólar americano mais fraco frente ao CAD, porque o CAD, ele se movimenta ali com base no petróleo, tá? Aí depois, aconteceu aqui mais um período aqui, ó, bem lateral. Vocês podem ver como é muito nítido, tá? No gráfico isso daqui. Depois, né, que foi o que aconteceu hoje, né? Uma queda aqui no petróleo. O petróleo caiu bastante, o que quer dizer que o dólar canadense acaba ficando um pouco mais fraco, o dólar americano se valoriza e acabou subindo aqui o USD-CAD, tá? Então, eu tenho aqui uma correlação bem nítida de uma correlação negativa, tá? Aí, ok, já mostrei isso aqui para vocês. É importante a gente estar atento a todas essas correlações. Se vocês não conhecem as correlações, não conseguirem entender, a gente já fez algumas lives falando sobre isso. Manda lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer mais uma aulinha e coloco para vocês ali, deixo um pouco mais nítido toda essa questão aí de correlações para vocês, tá? Ok, vocês lembram
que eu comentei que a média de 200, ela era a mãe de todas as médias, que muitas pessoas, muitos institucionais usam a média de 200, ela funciona mais ou menos como uma região de suporte e resistência para o preço. E eu trabalho ela aqui no Forex mais ou menos como eu trabalho a VWAP lá no índice, tá? Eu trabalho ela como uma região de defesa. E se vocês olharem o histórico dos ativos, vocês vão ver como normalmente ela funciona muito bem como uma região de suporte e resistência para o preço. Aqui eu venho numa alta, né, desses últimos tempos aqui do dólar CAD, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é como o preço respeita essa região, tá? Ele segurou aqui, né? Se eu quisesse ter feito uma compra hoje no dólar CAD, eu teria comprado na região da média de 200, né? Para pegar uns pontos. Aí depois ele perdeu a região, lógico, né? Que aconteceu. Vou estar atento ao petróleo, vou ver o que está acontecendo no petróleo. Aí voltou aqui, conseguiu fechar acima da região da média de 200 e acabou subindo sem olhar para trás, né? Mas vamos olhar aqui um outro ativo. Vamos olhar aqui o dólar ien. Deixa eu diminuir aqui. Olha só, vamos colocar num período menor, tá, gente? Que o nosso objetivo aqui é day trade. Fica mais fácil para a gente olhar. Tá vendo aqui a minha média de 200? Então, o que eu estou vendo aqui? Olha só. O preço... Ai, não consigo passar isso. Não consigo. Bateu aqui na média de 200, pagou uns pontos. Bateu de novo, pagou uns pontos. Bateu aqui, pagou uns pontos. Bateu aqui, pagou uns pontos. Como que eu vou trabalhar a questão do stop aqui, tá? Porque lá no índice eu já falei que são 250 pontos, né? Que eu trabalho ali para baixo da VWAP. Normalmente aqui eu uso um stop de 150 pontos, tá? Eu percebi que ele costuma respeitar 150 pontos, tá? Então, lógico que vocês vão colocar aí um stop que condiz com o financeiro de vocês, mas vocês podem ver como o stop ele é bem curtinho, ó. Conseguiu pagar, aqui ele pagou de novo, aqui ele pagou, tá? Sempre paga uns pontinhos. Vamos ver o euro dólar. Olha só, euro dólar, então, na sexta-feira que ele ficou testando aqui a região da média de 200, ó, depois que ele perdeu a média, ele testou lá e pagou uns pontinhos, aí depois ele acabou perdendo ela de vez aqui, na sexta-feira não, no dia 18, sexta-feira. Aí aqui ele pagou de novo uns pontinhos, testou aqui, hoje ele testou aqui a média novamente, pagou mais uns pontinhos, tá? Então, por isso que às vezes eu não fico entrando em todo momento, tá, pessoal? Porque eu espero o preço ir, testar a média, ou fazer um cruzamento que eu acho que vale a pena, tá? Porque eu não tenho o Forex para eu... O Forex não, desculpe, eu não tenho o fluxo para eu acompanhar, tá? Então, eu vou utilizar as médias de 9, 20 e 200, tá? Todas exponenciais. Como que eu coloco essas médias no gráfico, tá? Vem aqui em inserir, indicadores, tendência e moving average, tá? Aí aqui vocês conseguem configurar aqui o período, se vocês querem exponencial, simples, eu uso sempre a exponencial. Consegue configurar a corzinha delas, tudo bonitinho, tá? Enfim, gente, é isso, tá? Queria mostrar aqui só para vocês também o SP500, tá? Ele conseguiu aqui também, ó, vocês podem ver como ele respeita também, consegue sempre pagar uns pontinhos, tá? Olha só, bateu aqui, pagou, bateu aqui, pagou, aqui quase chegou lá, aqui de novo, ó, testou aqui, tá? Então, assim, funciona super bem. E eu só vou utilizar para fazer uma entrada, só para mim ver o ponto de entrada, tá? Eu não vou utilizar para fazer análise
simples, sem contexto envolvido. Não, é só para eu ver aonde que eu vou entrar, tá? Ah, eu tô vendo aqui que todos os índices da Europa estão caindo, eu estou com um dólar muito forte, o euro tá perdendo força e eu quero fazer uma venda no euro dólar. O que eu vou esperar? Eu vou esperar o preço ir numa região que eu acredite que vale a pena, ou seja, uma região da média de 200 ali, para eu poder fazer uma entrada ali, tá? Uma venda ali naquela região. Ah, mas não tá indo, Luana. Não tá indo. O que eu faço? Se ele não vai na média de 200, aí eu vou para outra opção, que é o cruzamento das duas médias ali. A média de 9 e a média de 20 também exponencial. Aqui, olha só, o preço testou ali a média de 200, né? Para quem não conseguiu, né? Para quem não estava olhando, não conseguia entrar ali naquela região e o preço foi para baixo, o que eu vou esperar? Olha só, tá vendo aqui como ele ficou lateral aqui, sem saber para onde ia e tal? Até que aqui ele finalmente conseguiu, aqui na verdade ele já cruzou, né? Cruzou as duas médias ali e acabou pagando os preços, pagando uns pontos, tá? Até se vocês olharem, gente, tem um monte de indicador aí no mercado que é justamente isso, tá? Cruzamento da média de 9 e da média de 20. Vocês parem de ser trouxa de ficar pagando indicador por aí, tá? É só vocês botarem as duas médias no gráfico e prestar atenção nisso, tá? Até comparem. Se vocês tiverem algum indicador de tendência desse tipo aí, dá uma olhadinha para ver. Confere se não é o cruzamento das duas médias, tá? Vocês não precisam de indicador para isso. E qualquer dúvida, gente, é só me chamar. A próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre as correlações, tá? Mas eu quero que vocês treinem um pouco essa questão da entrada. Ah, e como que eu opero esse negócio? Não sei como que eu vou fazer a entrada. Gente, então, se vocês estiverem na conta demo ou na conta real, aqui é uma conta demo, vocês vão ter essa tela aqui, tá? Com o saldo disponível aqui, tá? E aqui vocês têm os botõezinhos de venda e compra, tá? Então, vamos escolher um ativo aqui. Euro-dólar, pode ser esse mesmo. Eu quero vender euro-dólar. Vendi ali, vendi a mercado, né? Como eu faço todas as minhas operações. Eita, ele já entra ali. Deixa eu só fechar isso aqui, gente, e eu vou fazer de novo para vocês verem como é bem pouco alavancado, tá? Ó, vocês conseguem operar aqui com 0,01, tá? Então, eu vou fazer uma venda aqui. Olha só, 0,10 aqui, 0,11 centavos de dólar aqui, né? Tá rolando aqui. Toda vez que vocês entram numa operação, vocês já entram com um spread, tá? Dependendo da operação, tem um pouco mais de spread ou não, vocês pagam um pouco mais caro ou não, tá? Mas só para vocês verem como dá para operar bem tranquilo com pouco capital. Como que eu vou configurar o meu stop? Eu fiz uma venda, certo? Tá aqui, ó, Cell 0,01, aqui o preço que eu fiz a venda, né? Nossa, gente, olha só. 1 euro tá custando menos de um... Caramba! 0,99 centavos. Tá feio o bagulho. Como é que eu vou colocar o stop? Quando vocês colocam o mouse em cima aqui da linha da operação de vocês, é só clicar. Opa! E arrastar. Ó, tá vendo? Cliquei e arrastei. Aí, eu ia apontar com o dedo, ó. Lá no canto, vocês conseguem ver ali, ó, 45 points, 0,45. Aí, é só vocês arrastarem e subirem para onde vocês querem. Ah, quero 150 pontos de stop. Vou colocar ali, ó. Soltei o mouse, ele vai deixar ali o meu stop. Quero pôr um gain, mesma coisa. Clico na linha e arrasto para baixo e configuro lá o meu gain, tá? Tá, não quero pôr o gain.
quero colocar uma proteção na minha operação. Depois que a operação andar, vocês podem pegar aqui, arrastar ela e colocar onde vocês quiserem, tá? Aí ela vira um stop game, conforme vocês vão arrastando ela ali, tá? Querem encerrar, vocês podem só clicar aqui nesse xizinho aqui, que pronto, fechou, encerrou a operação, tá? É isso então, pessoas. Eu gosto da XM. Para quem nunca abriu uma conta lá, eles dão $30 de bônus. Vocês não conseguem sacar esse bônus, tá? Mas vocês conseguem operar com ele ali, tem algumas regrinhas ali, mas dá para começar, tá? Como vocês viram aqui, dá para começar com 0.01, bem desalavancado, bem tranquilo. E eles dão bônus também. Quando você coloca dinheiro lá, você consegue... você tem uma porcentagem em cima do valor que você coloca de bônus, tá? E é isso, gente. E isso serve para qualquer ativo, tá? Tenho aqui a Nasdaq, tenho aqui a SP, aqui eu tenho o Brent, eu tenho aqui o WTI. WTI é muito legal de operar, tá? E se vocês olharem aqui, ó, também respeita as regiões da média de 200, também funciona com relação ao cruzamento da de 9 e de 20, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Até, meu povo!